começar a nossa aula 16, né? Questão. Nessa quinta-feira vai ser videoaula, certo? Eu vou viajar. Vou estar na viagem a trabalho, então nessa quinta eu não vou estar aqui, certo? Então vamos fazer uma videoaula na quinta-feira. Hoje a gente começa o capítulo 6, né? E é nesse capítulo que a gente realmente conclui a forma final das equações de Maxwell, né? Para o eletromagnetismo. Então, esse capítulo, na verdade, é intitulado... Qual é o nome desse capítulo? Lei de Faraday, né, eu acho. Bom, então a gente vai falar sobre, como um todo, né? Nessa finalização. Lei de Faraday, corrente de deslocamentos, e as equações, a forma final das equações de Maxwell, né, para o eletromagnetismo de campos dinâmicos. Especificamente hoje, né, a gente vai falar sobre essa parte do capítulo 6, né, lei de Faraday, e vamos aproveitar e fazer uma coisa que a gente não fez antes, que é falar sobre energia magnética, né? Com a lei de Faraday, a gente poder realmente derivar uma expressão para energia magnética no campo. Né? Bom, só relembrando a vocês, certo, que eu geralmente nessa aula eu coloco um documentário, né, mostrando mais ou menos as ideias por trás dessas descobertas que levaram a essa chamada lei de Faraday, né, que conecta a variação do campo B, né, com a geração de campo elétrico, certo? Eu geralmente tenho documentários desse tipo do YouTube, né? E esses documentários, só que eles são protegidos, né? Então, geralmente eu colocava dentro do vídeo, mostrava um pedaço do documentário. Então, eu não vou poder fazer isso agora, para evitar que seja bloqueado o vídeo, porque isso aconteceu no curso avançado que eu estou dando. O vídeo foi bloqueado porque tinha um conteúdo, que era um documentário dentro do vídeo, né? Então, eu vou, na verdade, recomendar que vocês vejam esse documentário a partir de hiperlinks que eu vou colocar na página. Vou colocar uma seção de documentários para vocês darem uma olhada, muito interessantes, né? Especificamente no caso de Faraday, né, que fez essa descoberta sensacional, né, que permitiu o desenvolvimento de motores elétricos, né, geração de energia elétrica, tudo baseado nessa simples observação experimental e descoberta que ele obteve. Se vocês forem ver os documentários sobre o próprio Faraday, né, ele não teve educação formal, tá certo? Ele simplesmente estudava sozinho, né? Então, todo livro que ele pegava, ele estudava, tá certo? Então, ele ficou interessado nesse experimento de Ørsted. Se vocês estão lembrados que Ørsted, com um fio, né, ele mostrou que o campo, deixa eu mostrar assim, uma visão assim, dimensional, né? O campo se alinhava, a agulha magnética se alinhava numa direção ortogonal, né? Sempre ortogonal, tá certo? Formando essa distribuição, né? E que, na realidade, intuitivamente, a gente observa que essa direção da agulha, na realidade, é esse campo que a gente imagina que seja, né? O campo magnético, né? O que faz que estava tentando descobrir é se o efeito inverso existiria, ou seja, se um campo magnético poderia gerar corrente elétrica. Efeito inverso. Né? Aqui, uma corrente elétrica gera um campo magnético, né? Será que campo magnético gera corrente elétrica? Então, essa é aquela pergunta. Né? Então, isso já foi 10 anos depois dessa descoberta de Ørsted, que foi em 1821. Né? Então, essa observação de Ørsted em sala de aula, ele mostrou que a agulhinha magnética deflete, né, na direção ortogonal. Então, 10 anos depois que ele realmente começou a descobrir, tá certo? Isso aí com uma série de experimentos, né, que são vários, não dá para resumir isso
num diagrama apenas, certo? Mas o que ele observou é que ele media, tá certo? Corrente elétrica usando um galvanômetro, né? Que na verdade é a deflexão de uma agulha magnética pela passagem de corrente. Você sabe se tem corrente, se a agulha deflete. Então você bota uma escala, tá certo? Você pode medir mais ou menos a quantidade de corrente que está passando, né? Então o que observava é que com a inserção, né, de um eletroímã que produz um campo longitudinal no outro circuito, num solenoide, né? Ele só observava a deflexão de agulha quando ele mexia isso aqui, certo? Então, mexendo, ou seja, modificando a quantidade de fluxo magnético dentro do solenoide, ele observava a existência, né, de uma deflexão da agulha, certo? Ou também ligando, tá certo? Um outro eletroímã vizinho, ele observava a deflexão na agulha vizinha, na agulha do circuito vizinho. Então, foi basicamente essa a descoberta, né? A gente não vai perder tempo com a quantidade de experimentos que foram feitos. Eu recomendo que vocês vejam os documentários, né, que mostram mais ou menos o caráter inventivo, né, das coisas que Faraday fez, para fazer esses experimentos, né? Bom, essencialmente, o que se tem é que um fluxo magnético no circuito fechado, né? Na verdade é o seguinte, em 1831 Faraday descobriu isso, né? Em 1832 Henry, nos Estados Unidos, também descobriu a mesma coisa, né? Mas foi um ano depois. Mas descobriu independentemente, não sabia do resultado de Faraday, certo? E por isso que a lei é chamada lei de Faraday, mas muitas vezes essa lei também é denominada de lei de Faraday-Henry também, certo? Bom, essencialmente, você tem aí... O que acontece é que se houver fluxo magnético variante no tempo num caminho fechado, né, você vai ter o que se chama uma força eletromotriz induzida nesse caminho, certo? Essa força eletromotriz, na realidade, é calculada pela circulação do campo elétrico, né, que no caso estático, quando você não tem campo variante do tempo, a circulação do campo elétrico nós sabemos que é zero, né, porque o campo é irrotacional. Mas havendo variação de fluxo magnético no caminho, na área enlaçada pelo caminho, você pode botar um circuito e você vai ter uma corrente circulando nesse circuito, certo? E a lei, essencialmente, o fluxo, né, através da superfície. Aqui a gente está usando ainda S, né, para denotar a superfície, mas vamos mudar para sigma, tá? Então, quando a gente falar sigma e S, indistintamente, mas no fundo vai mudar para sigma a letra, certo? Porque vai aparecer o vetor de Point, né, no capítulo, aliás, nesse capítulo ainda, né, então vai confundir aqui, certo? Bom, então, se você tem um fluxo magnético enlaçado pelo caminho como sendo essa quantidade, né, então o que a lei de Faraday expressa, a partir de resultados experimentais, tá certo? Então, depois de vários experimentos, né, se chegou a esse tipo de relação, né? Força eletromotriz induzida é menos a taxa de variação do fluxo magnético, né? Então, aqui tem o circuito fechado, né? Você calcula a circulação nesse sentido, que dá, né, a área fica, então, orientada automaticamente nesse sentido. Então, se você medir o fluxo através dessa área, no sentido desse vetor normal, né, vamos agora chamar de D sigma, tá? Nessa área aberta, sigma. Então, B escalar N D sigma, né? Então, você tem se houver, por alguma razão, a variação desse fluxo no tempo, D por si dt, né, você vai ter uma força eletromotriz induzida, dado por essa expressão, certo? Esse sinal tem uma razão,
certo? Por que menos, né, e não mais? Certo? Porque existe uma coisa chamada também de lei de Lenz, que é uma lei muito natural, que é fácil de entender. Certo? Se eu tento aumentar o fluxo através dessa área limitada por C, o circuito vai reagir, se você tem um circuito, de tal forma a não deixar esse campo aumentar. Certo? Então, o circuito reagiria de forma a produzir, né, um efeito oposto, certo? De forma que... Por que isso? Porque, senão, se o circuito não reagisse, a energia ia aumentar indefinidamente. Se ele tentasse reforçar o que está sendo colocado, então a energia aumentaria indefinidamente, tá certo? É por isso que tem esse sinal negativo aqui. Né? Por exemplo, tá certo? Tem um exemplo aqui, um diagrama bem simples, né, mostrando por que, né, isso acontece. Se você tenta aproximar, por exemplo, deixa eu ajeitar aqui meu durex, que está caindo aqui. Ah, não, é assim mesmo. Certo. Se você tenta aproximar uma barra magnética, né, de uma espira, né, ela vai tentar produzir um campo que vai fazer repelir essa barra. Né? Ela não vai puxar a barra para dentro, vai tentar repelir a barra. Então, por exemplo, se eu estou aproximando, quer dizer, as linhas de fluxo, né, dessa barra são assim, tá certo? Observe que isso aqui é assim, né? A linha de campo, tá certo? Né? Então, quando eu aproximo, o fluxo aumenta no sentido para a esquerda, certo? Porque mais linhas de campo estão entrando aqui, né? Então, o sistema tende a produzir uma corrente elétrica nesse sentido, de forma que você tem um dipolo, como se fosse um dipolozinho magnético, né, com o norte do lado direito. Né, certo? Então, quando a corrente circula assim, isso aqui é equivalente a um dipolo magnético assim. Né? O dipolo magnético é norte do lado direito e sul do lado esquerdo. Né? Ok? Ou seja, isso é como se você tivesse uma repulsão, né? O sistema tende a repelir a penetração no campo. Então, é por isso que a FM induzida produz, né, tem uma relação de sinal com sinal negativo na frente, exatamente por causa disso, de forma a obedecer a lei de Lenz, que faz com que qualquer sistema tenda a manter a energia onde está, e não aumentar a energia, tá certo? Se ele reforçasse esse efeito, a energia ia aumentando indefinidamente, né? E aumentando ainda mais, tá certo? Então, essa é a razão desse sinal, né? Bom, então, as equações envolvendo os campos, né, seria circulação no caminho fechado de E escalar dl igual a menos o fluxo enlaçado, né, na área limitada por C. Na verdade, é menos a derivada total dessa quantidade aqui, né, de B escalar de sigma. Pessoal, existe uma peculiaridade agora na nossa notação, tá certo? Os campos variantes do tempo agora vão ser essas letras arredondadas aqui, né? Certo? A gente antes usava, no caso estático, letra E, né? Letra B, tá certo? Observe que eu estou com uma notação um pouquinho diferente, né? Esse A arredondado, B arredondado, isso indica que as coisas agora começam a variar no tempo, tá certo? Aí a gente vai usar fasores também, a partir dessa parte de campos variantes no tempo, e fasores vão ser denotados pela letra reta, né? São coisas que não variam no tempo, só no espaço, tá certo? Que nem o campo elétrico estático e o B estático, né? Então, para a gente se acostumar agora com a notação, tá certo? Uma coisa importante a se observar é que essa derivada aqui, né, é a derivada no tempo que leva em conta qualquer efeito em que essa quantidade varie, certo? Uma possibilidade é ou B varia com o tempo, né?
ou a espira se mexe numa região de campo e o fluxo enlaçado pela espira varia. Posso estar movimentando a espira, certo? Né? E esse movimento de espira faz com que a quantidade de fluxo enlaçado varie no tempo, eu mexo a espira, certo? Se eu fizer isso aqui, né, numa região de campo, eu vou gerar corrente elétrica. Né? E é por isso que funciona as hidrelétricas. Né? A geração de energia hidráulica é exatamente isso, energia dos ventos, é isso. Né? Alguma coisa está mexendo no circuito, certo? E com esse movimento, numa região de campo, né, então você tem fluxo de corrente, certo? Então, para elucidar isso bem, né, eu não vou entrar nos detalhes dessa derivação aqui, tá certo? Mas veja, se a gente considerar um circuito que está se movendo com velocidade constante numa região de campo, tá certo? Imagina um circuito físico que se mexe numa região de campo, aqui tem uma região de campo, né? Campo B, produzido por um magneto em algum lugar, um magneto fixo, né, no espaço, tá certo? Por exemplo, né, se você botar um polo norte aqui, certo? O polo sul aqui. E pegar uma espira e começar a fazer ela girar, né, mostrar aqui a espira vista de frente, tá? Olhando de cima, aqui você tem a espira mais ou menos retangular, tá certo? Né? Existe forma de você fazer isso funcionar, né? O motor DC é baseado nisso. Você tem uma espira que fica girando numa região de campo. Então, você tem força magnética assim, e uma força magnética do outro lado da espira aqui, ou seja, nesse ponto da espira, a gente está vendo esse segmento aqui, é esse aqui, tá certo? Esse aqui roda, né? Certo? Então, você tem um torque, né? Certo? Então, você gera corrente elétrica só por causa desse movimento aqui circular, certo? Você gera uma corrente que varia senoidalmente no tempo. Esse é o motor DC, que funciona assim. Então, se você tem um circuito que está se movendo com velocidade uniforme V, né, numa região de campo, se a gente quebrar e calcular direito, né, eu só não quero perder muito tempo com essa derivação aqui, vocês olhem com calma depois. A gente usa identidades vetoriais, etc., para fazer essa derivação. Né? Mas se você calcular, né, a taxa de variação de BDS, né, e calcular as coisas direitinho, tá certo? Você mostra, vou passar isso aqui, né, tem alguns resultados aqui, por isso que eu não estou querendo evitar, tá certo? Bom, enfim, né? Que se você quebrar, né? Ou seja, um efeito é o efeito do circuito se movendo com velocidade V, certo? O outro efeito é o campo em si mudar com o tempo, tá certo? O campo varia no tempo, eu estou mexendo no magnético, ele varia com o tempo, então você tem um campo variando no tempo. Então, aquela equação DDT, né? De B escalar, vou botar DS para ficar igual aqui, tá certo? DS, né? Vai dar, um termo vai ser a derivada, só a derivada do campo em si, né? Ou seja, a derivada aplicada só no campo, derivada parcial, e tem um termo adicional, que é esse termo aqui. Né? Mesmo se o campo fosse estático, você teria uma variação de corrente devido ao movimento do circuito. Certo? De onde vem isso aqui? Né? Isso aqui, na verdade, não precisaria de lei de Faraday para demonstrar isso. Certo? Né? Isso, na verdade, é uma força magnética por unidade de carga que a gente pode mostrar de onde ela vem. Tá certo? Deixa eu só lembrar aqui. O que acontece com uma carga que, numa região de campo B, ela experimenta uma força, tá certo? Q, V, vetorial, B. Bom, de onde vem isso aqui, né? Bom, vem daqui. A força magnética, né? Ela é dada, tá certo? A gente já falou isso lá no capítulo 5, né? JdV vetorial B, né?
Um circuito, um elemento de volume dV que tem a densidade de corrente J, experimenta uma força dV e J vetorial B. Bom, como é que a gente mostra que dá isso aqui, esse resultado para uma carga elétrica, né? Bom, só a gente usar aqui que é J. J é ρ, a densidade de carga, e a velocidade média do elemento de volume, certo? Então, isso aqui vai dar dV, ρ, V, vetorial B. Se a carga é localizada, isso aqui é um dQ, né? Que na realidade dá uma carga Q, certo? Então, é QV vetorial B. Então, a força magnética de uma carga Q em movimento com velocidade V é QV vetorial B, que vem dessa fórmula que a gente falou lá no capítulo 5, certo? Né? Então, se você olhar, se B é constante, né? Vou botar assim, B igual a B, reto, tá certo? Constante. Então, o que se mostra é que a circulação é reto, tá certo? É igual a integral de linha, né? De dLV vetorial B, né? Escalar V vetorial B. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Se eu botar um portador de carga, se eu multiplicar por dQ em cada ponto aqui, você tem integral de dQ escalar dL, né? Ou seja, isso aqui é a força, é como se fosse uma força elétrica, né? Certo? DF, no caso, chama de delta, no caso, para não confundir. Né? Ou então fazer carga discreta também fica mais fácil, né? A força que uma carga experimenta, tá certo? O que quer dizer é como se fosse existisse uma força elétrica igual a, em cada portador de carga, igual a isso aqui, né? QV vetorial B. Né? Então, isso é a consequência nacional. Tudo se passa quando existe só uma força elétrica, tá certo? Que faz essa carga se mexer sob a ação do campo. Né? Então, a lei de Faraday, na realidade, prevê isso aí como uma parte da lei de Faraday, né? Mas tem uma outra componente que a força magnetostática que a gente acabou de escrever não prevê, que é aquela parte variante no tempo, tá certo? Então, em resumo, se você tem movimento simultâneo com velocidade constante numa região de campo, né, você vai ter uma circulação de campo que pode se quebrar de duas partes. Você pode escrever dessa forma aqui, né, ou a derivada total do fluxo, certo? Que é a fórmula original. Né? Certo? Deixa eu sumarizar aqui. Ou você escreve a lei de Faraday, né? Que a circulação de E pode ser quebrada, né? Para o caso de velocidade constante, tá, pessoal? Velocidade variável, isso já não é assim, é mais complicada a forma, né? Então, se V é constante, vetor fixo, então isso aqui vai dar uma componente que é integral de linha de dL escalar V vetorial B, na realidade B redondo, né? Mais o outro termo que sobra, que seria, se não tivesse essa velocidade, né? Botar aqui a área fechada, né? De sigma escalar B, certo? dB dt escalar de sigma, certo? Ok? Muito bem. A gente está falando da presença de um circuito físico, né, numa região de campo e uma corrente que circula. Não precisa ter circuito para isso, para essa relação entre campos existir, tá certo? Então,
Mesmo na ausência de circuito, né, o campo, o que essa lei diz, a lei de Faraday, é que um campo vai existir e vai ter uma circulação, né, se houver fluxo variante no tempo. Para calcular o campo, você pode calcular a integral dele, por exemplo, e relacionar o fluxo enlaçado, né, pela superfície, certo? A fórmula seria essa aqui, né? Derivada total. Mas como eu não tenho nenhum circuito, eu não estou fazendo agora nenhum movimento, estou falando em cada ponto de espaço, o espaço está parado, certo? Não tem nenhum circuito se mexendo, nada disso. Então a derivada é sobre o campo apenas, certo? Então não existe circuito físico aqui. Eu estou só agora mostrando a relação entre campos, independentemente da existência de qualquer coisa. Então isso aqui vai dar integral de EdL igual a menos integral de dB dt. Né? O fluxo está variando exclusivamente pela variação do tempo do campo B. Né? Não existe nenhum circuito físico se mexendo, nada disso. Não existe nenhum circuito, na realidade, aqui. É só no espaço, a relação. Né? Bom, e aí a gente pode agora usar os teoremas da análise vetorial. Né? Isso aqui... Oi? Uma coisa? Não entendi. Teorema de Stokes. Isso. Integral de superfície, né? Rotacional de E, tá certo? Em ambos os membros, aqui já tem, né? Esse aqui é o rotacional de E, né? Mais dB dt, dá zero, né? Isso é válido qualquer que seja a área, é mesmo aquele argumento de sempre, né? E, especificamente, se a área for uma área diferencial, a relação se mantém verdadeira e a integral dá simplesmente delta sigma escalar, né? Rotacional de E mais dB dt que dá zero. E obtemos aí uma forma diferencial da lei de Faraday, né? Certo? Então, isso aqui só pode ser zero, qualquer que seja essa escolha de orientação, se isso aqui for zero, né? Então, você obtém a forma diferencial, ou seja, uma modificação da nossa equação original para o rotacional de E, que era zero, agora passa a ser menos dB dt, né? Oi? Não é mais conservativo, né? Deixa de ser conservativo quando houver variação do tempo do campo B. Tá? Ok? Então, essa é uma equação nova, né? Uma modificação das nossas equações de Maxwell. É assim que vai ficar a partir de agora, tá certo? Vai ficar sempre essa equação aqui. Tá? Quando B é constante, daí volta ao caso estático, rotacional é igual a zero, né? Muito bem. Bom, vamos falar agora sobre uma parte que ele não falou, né? Que ainda é no tocante a campos estáticos, mas para se derivar essa expressão da energia magnética, né, nós precisamos da lei de Faraday. Porque a gente precisa saber, bom, quando você tem um circuito vai variando gradualmente a corrente, né, até chegar no estado final, qual é a energia que você tem nesse campo magnético? Essa é a pergunta, certo? Mas o problema é que quando você vai variando a corrente, você varia o fluxo gera uma FM induzida, né? Então, tem consequências. Então, a gente precisa usar a lei de Faraday para poder fazer essa derivação, né? Então, essa é a pergunta. Você tem, por exemplo, um circuito elétrico em que flui né? Você tem uma tensão V0, daí flui uma corrente I, né? Aí tem campo magnético, certo? Tem uma energia armazenada, certo? Bom, o problema é o seguinte, a pergunta é, se eu variar a corrente de uma pequena quantidade, né? Se eu for variando, vou aumentando a corrente gradualmente, variando em pequena quantidade, qual é a variação de energia que eu tenho? Porque com variação de energia eu posso ir de um estado inicial zero até um estado final e calcular essa variação total, certo? O problema é que quando eu vou variando a corrente, eu vario o fluxo magnético no circuito, certo? Então, eu crio uma FM induzida que é menos dψ dt, onde π é o fluxo enlaçado pelo circuito, né? Certo?
Então, veja, se a tensão era V0, né, ela passa a ser agora a tensão, com esse aumento de variação de fluxo, vai passar a ser uma tensão V', né, igual a V0 mais essa FM, né? Certo? Né? Então, o que acontece? A fonte vai ter que suprir uma tensão adicional para botar de volta a tensão no valor V0. Certo? Né? Ou seja, você quer usar a corrente, mas sem modificar, tá certo? A tensão aplicada. Então, você vai ter que suprir uma quantidade ΔV, né? Certo? Ou seja, o circuito vai fazer uma pequena correção na sua tensão para manter a corrente ir. Né? Então, isso aqui vai ser menos FEM. Ou seja, então a tensão final vai ser V0 mais FM mais ΔV, que vai dar V0 de novo. Certo? Qual é a energia suprida pelo circuito? Bom, é ΔW, deixa eu ver se eu chamei de aqui, ΔW, né? No tempo, né, ΔW dW dt é igual a I ΔV, né? Que é a potência, tá certo? É nessa taxa, né? Isso aqui dá um incremento de potência, tá certo? Da fonte para poder manter a corrente em I, né? Então, essa é a fórmula básica que a gente usa, ou seja, isso aqui vai dar menos I vezes FM, né? E, por sua vez, a FM é menos dψ dt, tá certo? Então, isso aqui vai dar a variação de energia no tempo, ou seja, a potência suprida pela fonte, I dψ dt. Isso corresponde a uma variação de energia dW, né? Igual a I dψ, certo? Então, é assim que a gente calcula a energia, né? Na verdade, eu estou variando aí, mantendo a corrente constante, variando o fluxo magnético, né, de dψ, tá certo? E vendo a energia que vai sendo alterada, né? Então, essa é a forma básica que a gente usa para calcular a energia de um sistema. Na verdade, eu vou mudar a notação, vou usar a diferencial de fluxo, tá certo? Chamar de delta. Né? E a gente vai agora olhar para essa figurinha aqui, tá certo? Esse conceito de fluxo enlaçado por circuito é uma coisa muito complicada, tá? Não é trivial. O pessoal definindo distância, né, usando fluxo enlaçado, né? Mas quando a corrente é distribuída, achar esse fluxo enlaçado é muito difícil, não é muito fácil. Certo? Vocês vão ver mais ou menos aqui nesse diagrama que a gente vai mostrar. Certo? Então, veja bem, suponha que você quer saber uma distribuição de corrente que ocupa um volume, tá certo? A gente está no regime estático, tá, pessoal? Mas para chegar nesse regime estático, a gente vai variar as coisas durante a variação, a lei de Faraday fica sendo aplicada porque é a variação no tempo, né, do campo, etc. Certo? Mas quando se chega no estágio final, a gente está no regime estático, né? Então, quando se chega no estágio final, a densidade de corrente vai ser J, certo? Uma corrente estática. E no regime estático, não é nem estático, é regime estacionário, né? Se vocês estão lembrados, certo? Estacionário. Quando você estabelece um regime estacionário, divergente de J é o quê? Menos dρ dt, mas que é, no caso, zero, no regime estacionário, certo? Se não tinha dρ dt, que é valendo no tempo. No regime estacionário, divergente de J igual a zero. Se não fosse estacionário, fosse dinâmico, então divergente de J diferente de zero é menos dρ dt. J valendo no tempo é muito mais complicado. Então, no regime estacionário, você tem uma corrente que satisfaz essa propriedade. O que quer dizer essa equação? J não tem divergência, quer dizer o quê? As linhas de J são como? Linhas fechadas. Nem começa nem termina em nenhum lugar, são sempre linhas fechadas. Então, qualquer volume de corrente é constituído, né? Na verdade, é um enrolamento de fio, tá certo? O volume, na verdade, é isso. Mas, no fundo, esse sistema é fechado, tá certo? Então, eu posso quebrar esse volume sempre em circuitos fechados, certo? Né?
E eu quero agora calcular, né, usando a fórmula que eu acabei de colocar aqui, tá certo? Né, essa fórmula aqui. Essa não, essa, né? Onde é que está a fórmula? Aqui já está mais avançado, né? A fórmula que está aqui no quadro, tá certo? Eu quero usar isso aqui, mas eu quero usar isso no contexto de uma distribuição volumétrica de corrente, né? E eu quero quebrar essa distribuição em pequenos elementos diferenciais, certo? Aqui está um microcircuitozinho desse, eu vou juntar todos eles e formar essa distribuição. Então, veja, a energia vai estar devido a esse volume todinho de corrente, tá? Eu vou quebrando em microcircuitos, e cada microcircuito tem um elementozinho de área, né? Áreazinha transversal aqui, né? Atravessada, a corrente é ΔI, certo? E o comprimentozinho é ΔL, né? Então, se vocês olharem o volume desse elemento rosa aqui, é dL, né? ΔA, né? Certo? Então, observe, a contribuição deste microcircuito aqui para a energia, né? A contribuição só dele, é o fluxo enlaçado, tá certo? A variação do fluxo enlaçado, né? Então, a variação de energia, ΔW, devido ao incremento delta, tá? Delta é incremento no fluxo, tá certo? Incremento no fluxo. Então, olha, para esse microcircuito aqui, a corrente associada aqui é ΔI, que é uma corrente diferencial também, tá certo? Porque isso aqui é um macroscópio, isso aqui é microscópio. Então, é a corrente ΔI e ΔΦ. ΔI, devido a ser um pedaço do volume, que é essa seção transversal, chamada de ΔI, tá certo? ΔA é a área, né? ΔI, vezes o incremento de fluxo enlaçado, tá? ΔW, certo? Desculpe, ΔW não, ΔPsi. Né? O que é ΔPsi? É o fluxo enlaçado por esse caminho fechado aqui, certo? Ok? Bom, o fluxo enlaçado por esse caminho fechado, certo? É simplesmente o fluxo de B através dessa área aqui, né? Certo? Eu teria aí o ΔPsi, no caso, né? Isso aqui é igual a... Veja, psi está variando porque B está variando. Observe o processo. Eu estou variando B de um estado zero até um valor final B final, tá certo? Então, quando eu vario B de ΔB, onde delta é essa letrinha aqui, tá certo? Delta minúsculo, né? Então, o fluxo vai ser a integral naquela área lá, né? De N... Eu vou botar a mesma letra por enquanto, tá certo? Isso vai se mudar depois. NDS, escalar ΔB, né? Então, eu jogando aqui nessa expressão, você tem a variação de energia, vai ser ΔW igual a ΔI, né? NDS, escalar ΔB, né? Vamos passar para cá, certo? Vou continuar do lado de cá. Ora, quem é ΔI, né? ΔI tem a ver com a densidade de corrente que atravessa essa área, tá certo? Isso aqui está orientado já na direção do vetor de densidade de corrente. Isso aqui, o ΔI, por sua vez, é J ΔA minúsculo. ΔA minúsculo é aquela seção transversal daquele elemento diferencial. Tá? Então, o que nós temos aí? Variação de energia. Estou no final já aqui, né? Variação de energia, ΔW, vai ser ΔI, que é J ΔA, certo? Isso aqui é o ΔI, né? A gente falou, ΔI, e o ΔPsi, que é integral de N ds escalar a variação delta incremental de B, certo? ΔB. Essa expressão só daquele pedacinho rosa que tem lá naquele volume, certo? Então, se eu vario B de ΔB, só aquele pedacinho rosa me dá um aumento de energia pequeno, que é esse pequenininho aumento de energia aqui. Certo? Isso aqui vai dar, se a gente for fazer, né?
Então, você tem, juntando tudo isso, você vai ter... vou botar aqui dentro mesmo, não tem problema, né? Isso aqui vai dar N, delta A. Não, antes de fazer isso. Isto aqui, né? Eu posso relacionar, tá certo? Vamos só lembrar aqui, tá certo? O B é rotacional de A, né? Então, B é rotacional de A, tá certo? Se B varia de delta B, de delta, né? De incremento delta, o A varia de delta A, né? Certo? Então, isso aqui, né? Só para a gente continuar essa parte aqui, isso aqui, que não mexeu, isso aqui é a integral de superfície. Pode dar assim mesmo, né? Do rotacional de delta A. E pelo teorema de Stokes, que vai dar o quê, pessoal? Circulação de delta A naquele caminho fechado C lá, né? Bom, quando tem um caminho fechado, aqui aparece o DL aqui, tá certo? Né? O vetorzinho DL. Então, isso aqui vai dar circulação DL escalar em delta A, né? Certo? Então, nós temos aí a contribuição agora, tá certo? Daquele circuito, né? Delta W vai ser, digamos assim, né? Eu acho que é isso aqui, certo? Mais ou menos, né? J delta A DL, né? Escalar delta A. Bom, isso aqui, na realidade, né? Eu agora vou botar a natureza vetorial para o J, tá certo? E deixar isso aqui, na realidade, é o elemento de volume rosa que está lá, naquela figura. Delta A vezes delta L, é o elemento de delta V, e a natureza vetorial eu vou jogar no J. Isso aqui pode ser escrito como J delta V com a letra qual? Letra reta, né? J, chama de delta V, tá certo? Escalar delta A, né? Certo? Então, delta W vai dar J integral, né? No caminho, tá certo? Bom, então veja, antes de eu prosseguir, né? Só aquele volumezinho delta V, certo? O circuito como um todo dá essa contribuição. Dá essa contribuição chamada de delta V. Só o elemento rosa vai dar como contribuição um pedaço daquilo ali, que é só o elemento que está aqui dentro, que é delta V, J escalar delta A. Certo? Então, só para a gente entender bem, né? Tem vários incrementos aqui, tá certo? Um é o incremento do estado, né? O potencial vetor varia de uma pequena quantidade. Então, quer dizer que aquele elementozinho de volume ΔV dá uma variação de energia, que é a energia total, que é do volume todo, né? Certo? Delta é devido ao incremento do potencial vetor e delta maiúsculo é devido ao volume ΔV. Certo? Então, o volume ΔV dá essa contribuição para a energia total. Certo? Né? Então, o que nós fazemos aqui? Né? Então, devido ao incremento só de ΔA, o volume como um todo dá uma contribuição que é integral de volume disso aqui, ou seja, um incremento que é integral de volume, agora fazendo direto, né, de J ΔA. Então, se eu aumento o potencial vetor de uma pequena quantidade incremental, a energia magnética varia dessa quantidade, que é a integral desta quantidade aqui no volume, certo? Tá bom? Bom, então como é que eu faço para, se o potencial vetor varia de um estado inicial 0 até o valor final AF, como é que eu faço para calcular a energia? Eu integro. Integral de linha, certo? Então, W vai ser igual a integral de 0 até o valor final do potencial vetor. Eu vou botar isso aqui no limite de integração, tá, pessoal? É meio esquisito, né? Um vetor no limite de integração, mas vamos explicar já, né? Da integral de dV, J, ΔA. Tá?
ou invertendo aqui as integrais, né? Energia, integral de volume, né? Integral de 0 até A final, J delta A, certo? Que integral é essa aqui? Integral de linha, né? Observe que é produto escalar de J, como se fosse um elemento de comprimento aqui, mas é um vetor, tá certo? Essa integral aí é realizada, né, no espaço de estado, tá certo? Ou seja, não é um espaço geométrico, né? É um espaço de estado em que as coordenadas do espaço são as componentes AX, AY e AZ do potencial vetor, e você tem uma trajetória nesse espaço de estado. O A varia no valor inicial até um valor final, né? É claro que é mais tangível a gente variar a corrente e não variar o potencial vetor, né? O potencial vetor é como se fosse consequência da corrente que você aplica no circuito. A gente pode transformar essa integral, né, observando que a diferencial do produto, né, regra da cadeia aqui, tá certo? É como se fosse derivada, né? ΔJ escalar A mais A escalar ΔJ, né? Derivado do produto dá isso aí, certo? Então você tem aí que a energia, quer dizer, essa integral aqui, integral de 0 até A final, ΔA escalar J, mais ΔA mais J ΔA, né? Não é isso? Então isso aqui vai dar, ou seja, esse termo que é o que está aqui, né? É igual a integral, integral disso, né? De 0 até o valor final dessa quantidade, que é J final, produto escalar com A final, da diferencial de JA, menos uma integral agora feita no espaço de estado da densidade corrente, até JF, né? De A ΔJ. Aí é mais fácil de a gente entender aqui, tá certo? Se eu vario o J aos poucos, o A vai variando junto, né? Aquela expressão potencial vetor que a gente tem, no caso simples, né? Então você tem isso aí, certo? Bom, essa integral aqui dá o quê? Bom, dá a diferencial, a integral da diferencial dá a quantidade que está aqui dentro, certo? Então isso aqui vai dar J final, A final, menos integral de 0 a J final de A ΔJ, né? Certo? Ou seja, né, a energia também pode ser escrita assim, né? Isso aqui já calculado, valor final, né? J final, A final, não, está faltando aqui a integral de volume, né? Falta integrar. Integral de volume, né? Isso aqui, certo? Menos a integral de dV. Daí você faz no espaço de estado A ΔJ, né? Certo? Então aqui é mais fácil, né? Esse termo aqui já está calculado, a integral do espaço de estado. Esse aqui você precisa calcular agora num outro espaço em que uma trajetória, né, de 0, então o valor final do vetor J final está aqui, tá certo? E aqui são as componentes Jx, né, Jy, Jz do vetor, né? E aqui está o elemento de comprimento, né, que é ΔJ, né? Comprimento no espaço estado J, certo? Em cada ponto o A varia de uma forma que ele não sabe qual é, porque se o sistema é arbitrário, o A pode ser não linearmente relacionado ao J, e não ser aquelas relações lineares que a gente conhece, certo? Você tem materiais magnéticos, né? Você aplica uma corrente, o material responde, né? As correntes respondem, e a resposta, o A total não é diretamente relacionado ao J de forma linear, depende do resto, da reação dos dipólos magnéticos dos materiais, que pode ser não linear, né? Então, no fundo, a relação entre A e J pode ser não linear, certo? Então, ele não sabe qual é a relação. Em princípio, essa energia que a gente está obtendo aqui é a forma mais geral possível, tá certo? Né? Se o sistema é linear, por outro lado,
Aí a coisa fica mais fácil, certo? Então a gente obtém uma expressão mais simples, né, no caso de um sistema linear, né? O que acontece, né? Acontece que durante o estabelecimento do valor final, né, a densidade corrente é um múltiplo desse valor final, certo? Né? O potencial vetor, né, por exemplo, se o sistema é linear, se eu duplicar a corrente, eu duplico o potencial vetor, né? Não é isso? Então, se J é um múltiplo do valor final, é porque A também é um múltiplo do valor final, né? KAF, tá certo? Então, se você quer calcular a integral de 0 até JF, né, de A delta J, como é que fica essa integral? Se você pegar, bom, K varia de 0 a 1, né? Uma variável contínua, tá certo? Entre 0 e 1. Você bota K, J valendo um valor K do valor final. O valor final é fixo, certo? Então, delta J é o quê? Delta K, porque isso aqui é fixo, né? Delta K, JF. Né? E A, por sua vez, é KAF. Então, isso aqui vai ser integral de K entre 0 e 1, K vezes AF, escalar JF, delta K. Né? Isso aqui sai da integral, porque a integral é em K agora, nessa variável que a gente definiu, né? Vai dar AF, escalar JF, integral de 0 a 1 de K dK, dá K2 sobre 2, que dá 1 meio. Então, isso aqui vai dar 1 meio, né? E A final, J final. Então, como é que fica a energia? Tem aquele termo inicial lá, que é AF, escalar JF, integral de volume, né, no caso. Integral de volume, né? De AF, escalar JF, menos, né, aquele termo que foi a integral de A delta J, que deu isso aqui no caso, né, menos 1 meio de AFJF, que dá aquele fator de 1 meio que a gente espera que dê, como deu no caso elétrico, né, 1 meio AFJF. Eu posso tirar esse índice aqui, tá certo? Isso aqui é só para a gente ilustrar o processo, né, mas estabelecendo o valor final, né? AIJ, o valor final é AIJ, em vez de botar o... Então você tem esse resultado aqui. Para um sistema linear, a energia magnética pode ser calculada no ponto de vista da fonte do campo, certo? Que é o J. Integral onde tiver corrente, certo? V, né? Certo? Mesmo analogamente ao que foi feito no caso elétrico, né? Ponto de vista da fonte, né? Integral de ρ vezes potencial, né? Só lembrando aqui a expressão que a gente tinha no sistema, no caso linear, isso aqui no caso magnético, no caso elétrico nós tínhamos algo parecido, que era 1 meio, integral de volume, aqui a fonte é ρ e o potencial é o escalar, né? Mesma coisa, certo? Análogo, né? Certo? Bom, e no ponto de vista do campo, como é que fica a situação? Né? Vamos voltar à relação anterior, certo? Não é a original. Então, só resumindo aqui, né? Energia magnética, ponto de vista da fonte, a energia W, né? A expressão original é essa aqui, né? Integral de volume, integral de 0 até o valor final de J delta A, né? Que pode ser escrito daquela outra forma que a gente fez, certo? Mas essa é a forma original. Né? Se o sistema qualquer que seja o sistema, né? Se o sistema for linear, a energia dá 1 meio, né? Certo? Bom, e no ponto de vista do campo? Isso aqui é a fonte do campo, né? Ponto de vista do campo, a gente tem que transformar isso para campo, né?
Bom, lembre-se que está falando do caso estático, viu, pessoal? Né? Então, esse é o campo estático, né? Regime estático. Campo magnetostático, né? A gente usou a lei de fase só para chegar à expressão, certo? Mas estabelecendo no regime estático. Bom, lembre-se que nesse caso J é rotacional de quem? Do H, né? J livre, tá certo? Isso é corrente livre, viu? Então, J é rotacional de H, né? Então, você vai ter lá J delta A, está lá naquela integral, né? Vai dar rotacional de H escalar delta A, e aí você tem uma relaçãozinha, uma das identidades das várias que nós temos, uma delas é essa aqui, tá certo? Divergente de H de produto vetorial de dois vetores, né? Vou botar logo diretamente quem são os vetores envolvidos, H e delta A. Isso aqui é como se fosse produto misto, né? Parecido, tá certo? Delta A escalar rotacional de H menos H escalar rotacional de delta A. Certo? Bom, esse aqui é o nosso J, né? J escalar delta A. Está aqui, né? Certo? Ou seja, as pessoas original é isso aqui, né? J delta A vai dar o quê? Divergente disso. E rotacional de A é B, né? Rotacional de delta A é delta B, certo? Então, J delta A, na realidade, é H delta B, né? Mais divergente. Certo? Bom, lembre-se, nós temos integral no espaço de estado dessas coisas aqui, depois integral no volume, né? Vamos primeiro integrar no volume, tá certo? Só essa parte aqui, né? Você tem integral no espaço de estado, de 0 até A final, né? Vai ter uma integral aqui no espaço de estado associada a essa integração, que agora quem está valendo é B, então o espaço de estado é o espaço do vetor B, de 0 a B final, né? De H delta B, certo? E aqui ainda tem integral, né? Até o valor final de quem que é que está valendo aqui? A, né? De 0 até A final, tá certo? De divergente de H vetorial delta A. Aí eu vou trocar a integração. Daí depois eu faço o quê? Integro no volume, né? Integral de dv, né? Todo mundo aqui, tá certo? Aqui eu vou trocar a posição, né? Vou integrar primeiro em dv, certo? Vou botar aqui na frente, tá certo? Dv primeiro. Isso aqui deixa do jeito que está, isso aqui vai ficar guardado. A gente vai analisar só esse termo, certo? Então, esse termo aqui tem, antes de calcular a integral do espaço de estado, tem a integral de volume disso, né? O volume que contém os campos, que é todo o espaço, certo? Eu pego todas as contribuições possíveis, onde tiver campo eu vou calculando a integral de volume, né? Então, isso aqui pelo teorema de Gauss vai dar uma integral do fluxo numa superfície de raio praticamente infinito, né? Você tem todo o espaço, certo? Então, a integral do fluxo de d sigma escalar H delta A. Com isso, eu peguei todas as fontes de corrente possíveis, todas as coisas que produzem campo, né? Bom, quando eu pego uma superfície de raio infinito, muito grande, né? R infinito, tá certo? Que é igual a infinito, né? Que tal d sigma, tá certo? Bom, como nós sabemos, todas as distribuições localizadas, né, de corrente fornecem no máximo a contribuição de dipolo magnético, certo? Dipolo magnético, o H varia com 1 sobre R ao cubo. E o A varia com quem? 1 sobre R2, certo? Né? Não importa a direção aqui, tá certo? Mas a contribuição é 1 sobre R5, né? H delta A dá uma contribuição que vai com 1 sobre
a quinta, certo? A área dá uma contribuição que vai com R ao quadrado. O produto dos dois dá 1 sobre R3. Então, no limite em que R tende a infinito, a integral da integral é proporcional ao limite de quando R tende a infinito da função 1 sobre R a terceira, né? Que dá 0, certo? Então, se você pegar todo o espaço, todo o campo magnético que está permeando todo o espaço, a contribuição desse segundo termo dá 0. Tá? Certo? Ok? Então, esse termo aqui não tem contribuição, fica só a integral agora, só o campo aparecendo, né? Ou seja, a energia magnética, né? Agora fica inteiramente obtida, né? Em termos do campo magnético, né? H escalar delta B. Né? Certo? Então, esse aqui não tem mais fonte, né? É onde tiver campo. Então, qual é o volume? Todo espaço, onde tiver campo. Então, ponto de vista. E essa expressão em geral, qualquer que seja o sistema linear ou não linear. E para o sistema linear, mais uma vez, né? B é um múltiplo do valor final, mesmo raciocínio, certo? KBF, né? Então, H e B são linearmente relacionados, eu posso fazer o mesmo raciocínio para H, igual a KH final. Se eu calcular, vai dar a mesma integral de K dk, vai dar 1 meio, né? E aí a expressão fica, no caso do sistema linear, a energia magnética vai dar o quê? 1 meio, né? De dV B escalar H. Que é semelhante à expressão da energia elétrica, né? 1 meio da integral de D escalar E. Né? Certo? Mesma coisa. Certo? Ok? Alguma dúvida? Vamos parar por aqui hoje, certo? Acho que o Lucas vem hoje aí. Vem, né? Vem, né? Certo. Vou ver se ele pode fazer alguma coisa quinta-feira com vocês de exercício. Eu faço a videoaula e faço um exercício em sala de aula, talvez. Vou ver se ele tem disponibilidade, né? Você pode fazer isso, certo? Então, acho que ficamos por aqui, né? Certo? Parar aqui.